Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de ecologia, mas antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar para vocês. Bom, meu nome é Tamara, eu sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFAL Penedo e estou muito feliz aqui em ser estagiária da turma de vocês. Nós estamos estagiando, eu juntamente com a professora Gabriela. Infelizmente, é um momento atípico, né? Não teve acordo com a UFAL para a gente poder, infelizmente, estar aí presente com vocês na sala de aula, mas estamos felizes de qualquer forma de poder estar partilhando conhecimento aqui com vocês, de alguma maneira. E eu quero agradecer ao professor Christopher por essa oportunidade, tá bom? A gente vai estar gravando as aulas e o professor, com toda a gentileza e ato de solidariedade, vai estar partilhando aí com vocês. E eu gostaria que vocês, em qualquer dúvida, a qualquer momento, pudessem entrar em contato com a gente para poder tirar. Eu e Gabriela estamos no grupo de WhatsApp da sala. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Eu estou feliz de iniciarmos com esse assunto que é de suma importância e cai bastante no Enem. E bem-vindos mais uma vez à aula e espero que vocês gostem, tá bom? Bom, mas antes de adentrarmos no conteúdo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, ou até mesmo, como é que eu posso falar? Colocar um pontinho de interrogação, de reflexão aí na mente de vocês. Quem de vocês gostam e está consumindo diariamente aquela carninha vermelha, se bem que tá o olho da cara, né? Ultimamente a gente não está consumindo tanto, mas mesmo assim a procura por carne de origem animal vem crescendo bastante. Mas quem é que não gosta daquela carninha vermelha, né? E seus derivados, uma salsichinha, aquela carninha de hambúrguer, enfim, é uma delícia, né? Tá no domingão, churrasco em família, é uma delícia mesmo. Mas diz aí se vocês já pararam para pensar nos malefícios e nos impactos do consumo da carne no nosso planeta. Então, vocês já pararam para pensar assim, alguma vez, tá se alimentando, ou já viram em algum telejornal, ou até mesmo no Instagram, que tem bastante naquele rolo, né, de pesquisa da tela inicial do Instagram, aparece bastante conteúdos como esse. E principalmente vocês que vão fazer Enem, essa questão de meio ambiente e desmatamento cai bastante. E o consumo de carne também. Alguém de vocês tem um conhecimento prévio em relação a isso? Pois, pessoal, para quem não tem, eu não estou fazendo apologia ao veganismo, não. O que é o veganismo, professora? É uma prática que as pessoas fazem para tentar amenizar ou até mesmo cortar o consumo de origem animal, de carne de origem animal e também até dos objetos que são feitos. Mas vocês têm consciência em relação aos impactos, porque são grandes. O primeiro deles que eu vou mostrar aqui para vocês é em relação ao desmatamento. Isso aqui, ao desmatamento. Mas como assim, professora, que tem a ver o consumo da carne com o desmatamento? É o seguinte, pessoal. A agropecuária é uma das áreas que mais vem crescendo. Pra vocês terem noção, na pandemia, diversas áreas de setor de produção despencaram, acabaram definitivamente. E outros vêm gateando, né? Porque as coisas estão voltando ao normal aos poucos, mas a agropecuária foi o que mais cresceu na pandemia, nesse processo de pandemia. E assim, quanto mais ela cresce, mais desmatamento e desequilíbrio para a natureza acontece. E um dos biomas que mais vem sofrendo com isso é a própria Amazônia, que vem sendo bastante desmatada para a criação de pastos
e também para a produção de ração, porque assim, a gente sabe que gado é um animal que necessita de muito espaço para poder se desenvolver, né? De forma mais tranquila, até para evitar o estresse do animal no ambiente tão pequeno. Então, o que é que estão fazendo? O Brasil não é um país que é apropriado para ter esses pastos enormes. A gente sabe que a gente vive num país em que existe muitas florestas, né? Não existe muito local descampinado para isso. Então, não é um país apropriado para isso. Mas como não é, as pessoas tentam fazer o quê? Torná-lo apropriado através de derrubada de matas, e a Amazônia vem sendo bastante desmatada por conta da agropecuária para produção e para a criação de pastos. Então, isso vem transformando demais a paisagem natural do local. E os prejuízos para o meio ambiente são enormes. Mas, enfim, outro problema bastante grave em relação ao aumento da temperatura da Terra. Sim, o, com a demanda do desmatamento enorme lá no alto, o que é que vem acontecendo? A renovação do ar fica cada vez mais difícil, porém não é só isso que vem acontecendo. Não é só por isso que a temperatura ela tende a crescer muito. Não sei se vocês sabem, mas o animal ele libera gás metano nas suas fezes, que é um gás altamente nocivo para o meio ambiente. E o que é que isso provoca, professora? Muito, muita poluição jogada na atmosfera. Então, para vocês terem uma noção, são 335 quilogramas de dióxido de carbono, de CO2, jogada na atmosfera, e de metano a cada 1 quilograma de carne bovina produzida. Gente, isso é bastante coisa. Isso é muita coisa, muita poluição em prol de somente 1 quilo de carne. Não sei se faz uma conta. A quantidade de carne que a gente come diariamente, que a gente fica incentivando a indústria agropecuária a produzir cada vez mais, e acaba tornando isso, essa bola de neve toda, de impactos ambientais. Outro problema é a poluição do solo. Então, quando se cria um grande número de animais em um mesmo local, a quantidade de resíduos, como fezes, urina, são grandes, e mesmo quando há uma limpeza regular, o solo fica contaminado e afetando também os lençóis freáticos. Ou seja, quando você cria bastante tempo um animal em determinado local, aquele solo ele vai ficar tão desgastado que vai acabar se tornando improdutivo no decorrer de um tempo. Então, não vai servir para plantar mais nada naquele solo. Outro processo de destruição em relação ao consumo da carne, não só a vermelha, mas também a carne de peixe. Professora, até a carne de peixe. Sim, a carne de peixe, meus amores. Por quê? Nós sabemos que a tecnologia cada vez mais sofisticada e desenvolvendo em prol de trazer para a gente mais conforto, mais acessibilidade às coisas que antigamente eram uma dificuldade enorme para fazer qualquer coisa, né? Hoje em dia, daqui a pouco estão construindo robô para quê? Para facilitar ainda mais a nossa vida, colocando comida na nossa boca, de tão fácil que tá as coisas em prol da tecnologia. Mas assim, como é que vem sendo isso? Por que a destruição dos oceanos em decorrência do consumo de peixe? Por quê, pessoal? Inventaram agora umas redes mais sofisticadas. E essas redes, ela conseguem alcançar profundidades do oceano cada vez maiores. E com isso, elas vêm consequentemente pegando consigo não só os cardumes, né, que os pescadores eles vão pescar propositalmente, mas também com eles vêm outras espécies de animais do mar, no qual o ser humano não consome, ou até mesmo não queria pescar naquele momento. Então, vem centenas de animais diferentes, como esse tubarão,
golfinhos, enfim, vem tartarugas. Porém, esses animais, eles são descartados no mar novamente, entretanto sem vida. Por isso, pessoal, que é uma destruição muito grande, e aí imagens para vocês de animais que acabam sendo pegos em redes, são descartados de mar novamente, são libertados, porém sem vida, isso não adianta muito. E o crescimento de pesca vem sido um dos problemas mais difíceis. Por quê? Em relação ao meio ambiente, o consumo de peixe, a pescaria cresceu 2 vezes mais do que o crescimento populacional. O crescimento populacional a gente sabe que a cada ano tende, né, a crescer cada vez mais. Então é bastante coisa, bastante prejuízo. E com isso vem a questão: o que é ecologia, pessoal? O que é ecologia? Por que eu decidi colocar agora a introdução de ecologia, o que é o significado? Vamos lá. Porque ecologia é um termo derivado do grego que é formado pela junção das palavras oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Então, significa estudo da casa. Esse ramo da ciência, ela é uma parte que estuda as relações entre os seres vivos e com o meio em que eles vivem. Então, esse termo ele foi empregado pela primeira vez em 1866, em uma obra do zoólogo alemão Ernst Haeckel. E assim, gente, é o estudo da casa, como é que funcionam as relações de espécies, com o meio em que elas estão inseridas. Então, por que é importante a gente estudar esse conteúdo, enfim? Porque, pessoal, entendendo como é que funciona a dinâmica do meio ambiente, a gente, enfim, vai entender como é que podemos amenizar esses impactos em que essas interrelações pode provocar no meio ambiente, ou seja, estudando ele e seu funcionamento, é ideal para a gente entender como ele funciona e desenvolver estratégias para tentar amenizar. Como eu dei o assunto anteriormente, a questão da carne, como é que a gente faz para diminuir esses impactos? Diminuindo o consumo de carne. Não estou pedindo para ninguém virar vegano aqui, pelo amor de Deus. Não, só para tentar rever esses conceitos. E é um assunto que cada vez mais está em alta, para vocês refletirem. Um exemplo de ecologia é as espécies exóticas, por exemplo, espécies exóticas invasoras. Mas o que é isso, professora? Espécies exóticas são aquelas que são introduzidas em um determinado ambiente, porém elas não faziam parte daquele meio, não é uma espécie nativa. Por exemplo, vamos supor aqui, peixe de aquário. Vamos supor que você comprou um peixinho em um aquário, um peixinho para colocar no seu aquário, porém, acabou que você vai precisar viajar um tempo, não tem quem cuide do seu peixinho, e daí o que é que você vai fazer? O que passa pela sua cabeça? Eu vou descartar esse peixinho ali naquele rio mais próximo. Entretanto, gente, esse peixinho, ele não faz parte daquele ambiente, ele não é nativo de lá. Então, você vai acabar introduzindo uma espécie invasor, uma espécie exótica naquele ambiente. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai desenvolver lá, vai conquistar território e, um tempo, vai acabar disputando território, ou seja, pode provocar malefícios para espécies nativas que fazem parte daquele local, ou matando essas espécies de alguma forma por disputa de território, ou também pode provocar outros prejuízos, tanto ambientais quanto econômicos, porque pode acabar levando a diminuição e extinção de espécies daquele local. Então, é muito difícil, tanto animal quanto planta. Se você não conhecer o meio, se você não conhece a espécie, é bom ter um cuidado para poder estar
transportando plantas, essas coisas, peixe colocando no local que a gente não sabe, né? Para evitar essas inserções de espécies exóticas. Outra coisa que cai bastante no Enem são os ciclos biogeoquímicos. Isso mesmo, ciclos biogeoquímicos. E um deles que é bem mais fácil, que a gente vê lá no ensino fundamental, é o da água. Isso mesmo. O ciclo da água é um dos ciclos que a gente lembra, assim, né, dá uma recordação da infância. Enfim. Então, pessoal, a água é o seguinte, é bem simples o ciclo da água. Vamos entender aqui. Temos essa bela imagem aqui que eu trouxe para vocês. A água, ela encontra-se em diversos estados. Pode ser sólido, quando ela encontra-se em forma de gelo, digamos assim. Pode ser líquido, quando a gente encontra-se in natura, água que a gente toma. E gasoso, quando ela passa pelo processo de evaporação. Mas, enfim. Então, a água está a todo momento sendo reciclada no meio em que ela se encontra. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a água encontra-se em estado líquido, não é mesmo? Aí, em virtude do calor do sol, ela passa por um processo de evaporação, e daí ela muda de estado líquido para o gasoso, que daí se condensa nas nuvens, o estado sólido, e depois volta para o estado líquido em forma de chuva, e aí completa o ciclo. Esse é o ciclo biogeoquímico, esse é o ciclo biogeoquímico da água, minha gente. Porém, tem outros ciclos que são de extrema importância e cai muito mais no Enem, cai bastante para quem vai fazer aqui. É obrigação saber. O primeiro deles, gente, é o ciclo do nitrogênio. O professor aqui, imagina, é feia, é estranha. Como é que isso acontece? É simples, pessoal. É o seguinte, vamos lá. O nitrogênio é uma substância essencial para as plantas, para o seu desenvolvimento, nutrição e também para os animais. Mas assim, ele encontra-se em estado gasoso na atmosfera. Então, como é que raios esse nitrogênio ele vai parar nos organismos, na planta? Como é que vai parar? Porque ele encontra-se em estado gasoso, perdão, na atmosfera. E daí, a maioria dos animais, os seres vivos, eles não conseguem ingerir como é que eu posso falar? Essa substância em estado gasoso. Então, existe uma forma para isso. Existem umas criaturinhas que são as bactérias, que existem as bactérias fixadoras de nitrogênio. Sim, essas bactérias, elas conseguem se alimentar do nitrogênio em forma gasosa, sim. Ela pega esse nitrogênio, consegue se alimentar do ar, e daí ela consegue lá fazer todo o processo bioquímico, ela produz energia e libera o que, pessoal, aqui? Amônia. Eita, perdão. E libera amônia no meio. Porém, essas bactérias, ela conseguiu tirar esse nitrogênio daqui, que estava no ar, fez lá toda a sua síntese e descartou amônia no meio, mas já encontra-se no solo ali. Entretanto, as plantas, elas não conseguem se alimentar assim porque elas não gostam simplesmente de amônia. O que é que vai acontecer? Existe outra espécie de bactéria que vai fazer com que essa amônia seja convertida em nitrito. Isso mesmo. As bactérias vão transformar a amônia em nitrito, mas mesmo assim a planta ainda não consegue se alimentar de nitrito porque não gosta muito. Então, já passou por dois processos, né? Transformação do nitrogênio em amônia. Esse primeiro processo pegou o nitrogênio, a bactéria pegou o nitrogênio do ar, se alimentou e transformou em amônia. Veio lá outra e se alimentou da amônia e transformou em nitrito, processo de nitrosação.
E daí a planta ainda não consegue se alimentar porque não gosta de nitrito. A planta gosta mesmo de nitrato. Então, a conversão de nitrito em nitrato chama-se o quê? Nitratação. Isso mesmo. A planta, a bactéria, outra espécie de bactéria, vai lá e se alimenta do nitrato, do nitrito e transforma em nitrato. Aí sim, a planta adora nitrato, gente. Adora de paixão. Jogou o nitrato aqui no solo, e daí, através das raízes, esse nitrato vai ser absorvido e as plantas, enfim, absorvem o nitrato. E para que serve esse nitrato, professora? Ele serve, gente. O nitrato ele serve para construir as moléculas orgânicas da planta. E, por sua vez, os animais, eles se alimentam das plantas e o nitrito passa para o animal também, e assim sucessivamente. E completa o ciclo. Aí, professora, não. Ainda tem mais um pequeno detalhe. Existe outro tipo de bactéria que se chama bactéria desnitrificante, porque ao a outra bactéria pegar e jogar o nitrito aqui na terra, no solo, uma parte vai para as plantas e outra parte fica no solo, no qual esse grupo de bactérias, chamada bactéria desnitrificante, vão se alimentar desse resto de nitrato e vai fazer a sua síntese, produzir sua energia e liberar nitrogênio de novo para a atmosfera e assim completando o ciclo de nitrogênio. Pessoal, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente em relação a esse conteúdo, tá ok? Lá pelo grupo da sala, a gente tá lá, nosso contato. Pode mandar no PV também, se quiserem. Olha, pessoal, aí. Então, o nitrato, eles são os fertilizantes agrícolas, eles são ricos em nitrato. Então, quando vocês verem as pessoas indo comprar fertilizantes, eles simplesmente estão indo comprar porque os fertilizantes agrícolas, eles são ricos em nitrato e as plantas adoram ele porque deixam as plantas mais fortes, mais bonitas, elas crescem mais rápido. Então, os fertilizantes, eles são ricos em nitrato, por isso que as pessoas procuram muito para poder colocar nas plantações, etc e tal. Tá ok? Bom, outro ciclo muito importante de biogeoquímicos é o ciclo de carbono. Pessoal, o ciclo de carbono, ele é um dos mais importantes e cai demais no Enem. Esse assunto, pessoal, de ecologia no geral, ele é muito forte. Ele é sempre, quase 100% de certeza de todas as provas do Enem, ele está lá presente. Então, é obrigação praticamente do aluno procurar entender melhor sobre esse conteúdo. Então, qualquer dúvida, pessoal, por favor, pode perguntar, tá bom? Bom, a planta, pessoas, através da fotossíntese, o gás carbônico, ele entra. Então, no processo de fotossíntese, a planta se alimenta, né, de energia luminosa e acaba absorvendo o gás carbônico. Então, no processo de alimentação, vêm os animais e se alimentam dessa planta que estava rico em gás carbônico, em dióxido de carbono. Vamos dizer que está no animal também agora, né? Consequentemente. Então, o que é que vai acontecer? Quando os animais morrem, vão para o solo, né? Obviamente. E se porventura no solo onde esses animais estão não existir oxigênio por algum motivo, o que é que vai acontecer? Eles viram combustíveis fósseis. E daí o ser humano maravilhoso vai lá e mexe e traz esse combustível fóssil para as indústrias, para poder queimá-los, e daí esse combustível fóssil, o gás carbônico volta para a atmosfera, não só através da queima de combustíveis fósseis,
né? Mas também através da respiração das plantas, porque as plantas respiram pessoas, isso mesmo, as plantas, elas respiram, pasmem, porque elas possuem uma organela que é especificamente adaptada para isso, que se chama as mitocôndrias. Então, não sei se vocês estão lembrados, né, das organelas lá no processo na parte de célula, lá que a gente estuda no ensino fundamental também, tem as mitocôndrias, que é uma organela especializada para esse processo na célula vegetal. Então, aí completando o ciclo de carbono, pessoal, é isso. Vamos continuar aqui na próxima parte da aula com cadeia alimentar, no qual a Gabi, a professora Gabi, vai estar explicando para vocês, tá bem? Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato. Tchauzinho e boa aula para vocês.